Estamos aqui novamente para, junto com vocês, nós refletirmos sobre alguns assuntos. Eu gostaria de dar continuidade ao assunto que nós fizemos na pregação anterior, que está em cima na tela. Eu aconselho você a ouvi-la primeiro, para depois compreender melhor o que vamos comentar hoje, que é ser discípulo de Deus ou ser apenas um seguidor. Então hoje nós vamos ver as vantagens de ser seguidor, compensações que existem, inclusive não serão todas aqui, porque são tantas que não dá tempo de eu falar para vocês, mas eu enumerei algumas para que vocês vejam que vale a pena ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Eu quero tomar como base o que eu considero mais importante em tudo isso, que está na Bíblia, na primeira epístola de João, no seu capítulo de número 3, o verso 1 e o verso 2, que diz assim: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Meus queridos, aqui é uma grande promessa para nós de sermos filhos. Se você analisar o que é ser filho, filho é aquele que está na casa do Pai, que tem o amor do Pai, tem a proteção do Pai, tem as bênçãos do Pai a seu favor. Então, aqueles discípulos verdadeiros são filhos de Deus. É uma promessa de Deus, todos os meus filhos. E aí ele vai falando, o Senhor Jesus vai ensinando tudo que se refere à bênção nesta vida e na vida futura para os filhos de Deus. Eu queria inclusive aqui falar também o que está no capítulo 2 de 1 João, o verso 1. Jesus aqui é falado, apresentado como o meu advogado. Os filhos de Deus têm um advogado nos céus, diante do Pai. Quando o Senhor Deus olha qualquer de nós nos nossos pecados, aí o Senhor Jesus Cristo, nosso advogado, intercede junto ao Pai através do Espírito Santo para que nós sejamos perdoados do nosso pecado, para que Deus nos permita arrepender, reconhecer que erramos e consertar as nossas vidas. O advogado é para isso, é para te defender na hora que você comete um erro. Aqui no mundo carnal é quando você comete um crime. No mundo espiritual é quando você comete pecados. O Senhor Jesus, o nosso advogado, Ele está lá, advogando por todos aqui na face da terra. E é por causa disso que Deus freia a sua mão contra o homem, porque Deus nos deu para Jesus. E Ele nos protege, Ele nos ajuda, diante, é claro, do nosso comportamento. Mas Ele que tudo sabe qual é o comportamento. Então eu quero te dizer, meu amigo e minha amiga, não importa o pecado que você cometeu, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os outros seus pecados poderão ser perdoados. E se você recorrer a Cristo, que é o seu advogado, Ele vai te perdoar. Só que lembre, um advogado, para poder te defender, ele precisa que você conte para ele a verdade. Porque tem muita gente que pensa que pode esconder a verdade do Senhor Jesus. Não pode. Então ele é o seu advogado, é uma promessa dele para as nossas vidas, né? Veja bem, nós queremos também que temos uma promessa dele, que aqueles que nele crêem farão obras maiores que ele fez. Os discípulos, os filhos de Jesus, e até mesmo quem não era discípulo, Jesus sabia que depois viriam a ser discípulos. Ele curou, ele libertou de demônios, ele ajudou de várias formas. E não é diferente.
Hoje, aqueles que são discípulos de Jesus, Ele promete que se nós formos bons discípulos, Ele pode nos usar como ferramenta para poder orar pelas pessoas, ver elas curadas, orar para a pessoa ela ter um emprego, orar para a pessoa ir os demônios embora. Algumas enfermidades que a medicina não cura, nós podemos orar e a pessoa ser curada. Não estou dizendo que todos vão receber da mesma forma, porque existe dentro do plano de Deus aquilo que Ele vai dar a quem vai dar. Mas os discípulos, na maioria, podem receber essa dádiva divina, porque é discípulo, porque é filho. Então eu e você precisamos ser filhos, ser discípulos, para poder gozarmos essas bênçãos, né? Que é curar e também orar para que as pessoas sejam curadas. É a família. Às vezes a família está com problema, discussões, briga. De repente, quando você se torna um verdadeiro discípulo de Jesus, Ele vai lá na sua casa e faz uma total limpeza. Ele restaura o seu casamento. O casamento que parecia perdido, Ele traz de volta. Ele pode consertar um filho, uma filha que está na droga, na prostituição, em outros vícios maléficos. E Ele simplesmente pode fazer em favor da sua vida, porque Ele diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E os filhos de Deus aqui são considerados justos. Portanto, não é toda a humanidade que é justa, porque aqueles que não querem ser discípulos de Jesus, infelizmente, não estão no caminho certo para esta bênção. É importante você querer ser discípulo de Jesus. Veja bem, nós vamos aqui ainda mais. Jesus também, no Evangelho de João, fala que os discípulos foram dados a Ele por Deus e que nenhum dos seus discípulos irá se perder, porque Ele vai nos guardar aqui nessa terra. Ele mesmo disse que, olha, Pai, eu não posso levá-los comigo agora, porque já é chegada a hora de eu morrer, mas eles vão ficar na terra para fazer o trabalho que eles têm que fazer, de levar o Evangelho, de pregar as boas novas. Mas eu peço que o Senhor guarde eles, livra eles do mal e principalmente, Senhor, guia eles na palavra, porque a sua palavra é a verdade. Irmão, não existe outra verdade que não seja a palavra de Deus. Tudo que nós fazemos, você pode conferir que a Bíblia te dará respaldo para que você tenha, ali algo para saber sobre essa verdade. Jesus promete que essa verdade será dada aos filhos de Deus. Nós queremos também ver que os discípulos de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, 12, ele tem uma primícia. Ele tem o Espírito Santo. Ele é morada do Espírito Santo. E o próprio Jesus, ele fala com Deus, Senhor, Pai, que eles sejam um em mim, assim como eu no Senhor. O Senhor em mim e eu neles. Então, forma-se uma unidade para nós estarmos no Pai e no Filho, através do Espírito Santo. Precisamos ser discípulos. É claro que Ele vai nos purificando, nos tornando cada vez melhores. Os filhos de Deus, quando estudam a palavra de Deus, são pessoas excelentes. Não praticam tanta coisa ruim, por isso a pessoa que eu gosto de estar, de conversar, por quê? Porque eles possuem a serenidade e a seriedade do Espírito Santo, que é dada aos discípulos, àqueles que realmente confessam que Jesus é o Senhor, que querem ter Ele como seu Salvador. Então é importante para mim e para você estarmos trabalhando para sermos discípulos de Jesus. Nós queremos aqui também falar ainda que aquele que crê espiritualmente em Cristo, ele não vai perecer, Temos também a promessa de nos livrar do dia mau. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, diz, olha, eu vou livrá-los do dia mau. Ou seja, quando as atrocidades estiverem acontecendo, Jesus vai dar uma válvula de escape. Jesus, aquele caminho, vai se abrir para você passar por ele. E passando por ele, você estará em local seguro. Isso fala da minha vida terrena e da minha vida espiritual. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu estando nele,
Ele me livra do dia mau. O que é receber o livramento do dia mau? É como quando as pessoas estão vendo que algo está acontecendo na face da terra tão terrível e perto dele pode cair uma bomba, mas ele não vai morrer, não vai sofrer dano nenhum, porque Jesus está livrando do dia mau. Pela Bíblia nós teremos futuramente, não vou precisar o dia, e ninguém pode, se alguém colocar qualquer sistema dizendo que é o dia do Senhor, que é dia de arrebatamento, não creiam. A Bíblia não nos dá respaldo para isso. Mas há uma promessa de Jesus de nos dar livramento quando chegar esse momento fatídico, em que o povo vai sofrer muito na face da terra, porque faz parte do plano de Deus para purificar os homens e para poder selecionar os que irão morar nos céus. Então, não há previsão de dias. Eu já vi inclusive vídeos aí falando a respeito disso. Não há previsão do dia que isso vai acontecer. Data, ninguém pode precisar. Mas uma coisa é certeza, vai acontecer. Porque tudo que a Bíblia transcreveu, aconteceu. Então, meus queridos, eu quero que você pense nisso. Que poderá vir o dia mau sobre a terra. E você vai escapar com vida. Você vai escapar ileso. E outra coisa, essa promessa também é de dar livramento para você na eternidade. Você não irá morar em local ruim. Você vai morar no céu. Jesus disse que estava indo para o Pai e que ia preparar morada para nós. Ou seja, vai preparar um lugar muito bom para aqueles que são discípulos dele, né? Veja bem, nós queremos ainda comentar que a pessoa, no seu dia a dia, na sua vida, ele deve observar no livro de Apocalipse promessas, capítulo 2 e parte do capítulo 3, que Jesus promete um monte de coisas para aqueles que conseguirem permanecer fiéis, porque nós seremos provados. A própria Bíblia diz que os discípulos do Senhor seriam provados como ouro. Irmãos, queridos, um ouro, para se transformar num ouro bom, de excelente qualidade, ele passa por uma temperatura acima de 1000 graus. Isso não quer dizer que nós vamos a esse tipo de temperatura, mas isso quer dizer que passaremos por momentos muito difíceis, mas na nossa fé, na nossa crença, nós continuamos, nós permanecemos diante das dificuldades. A gente não arreda pé, não arreda caminho. Porque eu preciso perseverar e ir até o fim, porque aí eu terei cumprido na minha vida a minha parte, e Jesus me dará aquilo que Ele prometeu. A Bíblia está repleta de bênçãos para os filhos. Mostra também o outro lado, em que os filhos podem ter dificuldades, ter mudanças, mas eles sempre adiante. Uma coisa eu te digo, os discípulos de Jesus estavam no barco e ele estava para se afundar, mas Jesus lá com eles falou: fiquem tranquilos, estando comigo, eu vou acalmar essa tempestade. E deu uma ordem, e a tempestade acalmou, e a partir daí os discípulos podem ver o que é a proteção de Jesus para os filhos e para os discípulos. Eu queria que você continuasse buscando conhecer quais as promessas de Deus para os discípulos, para os filhos, para os justos, que tudo encaixa numa mesma palavra. Eu quero orar contigo agora para que Deus abra o seu mundo espiritual na mente, para que o Espírito Santo de Deus te guie e me guie também, para que eu venha sempre querer ser discípulo e, como discípulo, fazer a obra que me é confiada aqui e também gozar os bens vindouros que acontecerá após a minha morte carnal. Pai querido e Deus amado, graças dou ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, pela oportunidade que o Senhor me dá e dá a todos os que querem ser discípulos, de serem filhos do Senhor. Oh Jesus querido, continue com o teu amor maravilhoso sobre nós. Usa do seu Espírito Santo para orientar, para guiar, para nos dar, Senhor, uma mente que seja capaz de nos conduzir a coisas boas,
que o Espírito do Senhor que habita em nós manifeste sobre nós a sua glória. Somos teus filhos, Senhor. Queremos continuar sendo. E a nossa jornada aqui na terra, Senhor, seja conforme as promessas que o Senhor tem para aqueles que são discípulos. Eu não sei se todos que estão me ouvindo já se enquadram nessa questão de ser discípulo. Mas se não, Senhor, permita e trabalhe no coração dele para que ele venha ser discípulo, ela venha ser discípulo. E você que está me ouvindo, se você quer ser um discípulo de Deus e ainda não se entregou para ser discípulo, entre para o teu quarto, dobra o joelho e diz: Jesus, eu quero ser seu discípulo. Aceita-me como um discípulo do Senhor. E eu aceito o Senhor como único e suficiente Salvador de minha vida. E a partir daí você procure uma igreja evangélica aonde você possa congregar. Porque Deus vai guiar você e você será um felizardo no nome de Jesus. E eu me despeço enviando a todos vocês a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito e a consolação do Espírito Santo de Cristo e de Deus. Amém.